Antes de mais nada, eu gostaria do quê? De compartilhar com você qual é o material que eu utilizo para aprender alemão em casa, para estudar esse idioma desafiador, mas que ao mesmo tempo, quando a gente entende alguma coisa, é maravilhoso. É, tá bom. Nas minhas participações aqui nos cursos que eu fiz de alemão, o material didático foi outro, tá? Esse que eu vou mostrar pra vocês, eu tive o conhecimento por intermédio do Bruno, que ele fazia o curso, e um colega de curso dele passou em PDF esse livro, então provavelmente você encontre na internet. E aí eu obtive então a ciência do conteúdo e achei bom, porque ele trata de uma maneira simples e intuitiva. Não é simplista, é simples, que é o Grammatik Aktiv. Eu gostei, ele vai do A1 ao B1 e atualmente eu estou estudando esse, que é do B2 ao C1, é do Grammatik Aktiv também. Fora esses dois que eu mostrei para vocês, tem esse aqui da Pons, Deutsch als Fremdsprache, que vai do A1 ao B2. Eu também coloco, né, as minhas marcações e eu acho muito interessante a gente saber da gramática. Tem gente que não gosta, tem gente que acha um saco e de fato não tiro a razão, é um saco, mas é necessário porque na construção de frase você precisa dar o sentido correto no que você quer falar e para isso você precisa saber da gramática. Mas não é só para a gramática que a gente precisa ter esse olhar, mas vou aqui compartilhar com vocês o que eu sei, sem mais delongas, sobre o nominativo, o que é der, die, das e etc. Beleza? Vambora? Vocês estão comigo? Vamos junto? E é isso! Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Noeli, falls es jemand noch nicht weiß. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Das heutige Video handelt vom Nominativ. No último vídeo eu comentei a respeito de que na língua alemã existem 4 casos gramaticais: nominativ, acusativo, dativo, genitivo. Porém, eu disse que neste vídeo eu iria então abordar o caso nominativo. E é isso que eu vou fazer aqui. Se você ainda não assistiu ao vídeo de introdução, assista, pois ele faz parte de uma sequência de vídeos. Então, isso sugere que para você entender melhor o que eu vou abordar ao longo dessa série, você precisa assistir a sequência certinha, tá bom? É isso. Combinado? Was ist ein Fall? Oder was ist ein Casus? E como eu disse, então, nós temos o nominativo, acusativo, dativo, genitivo. O substantivo, dependendo do caso que ele estiver inserido na frase, na oração, ele terá uma função diferente. Desta forma, o caso explica qual a função do substantivo e como ele se relaciona com as outras palavras. O que é um substantivo? Então, o substantivo ele tem a função de dar nome a objetos, seres, coisas concretas ou abstratas, a uma ação, etc. Então, vamos supor assim, um recipiente que a gente coloque água, sabe aquela que a gente compra no supermercado? Ah, garrafa. Então, você deu um nome, isso é um substantivo. Em alemão é die Flasche, a garrafa. Então, tem o artigo e o substantivo, Flasche. Os artigos a gente vai vendo ao longo desses slides, vamos dizer assim. Então, pode ser uma coisa também abstrata, um sentimento ou uma ideia. Então, esse é o raciocínio. E o substantivo, ele sempre tem um caso. Ou seja, ele vai ter a relação com o nominativo, com o acusativo, com o dativo, com o genitivo.
A forma como ele irá se relacionar, a gente vai perceber analisando a frase no sentido das declinações também, porque cada caso tem a sua declinação, e não somente do substantivo. Artigos, pronomes e adjetivos também são declinados na língua alemã. E o substantivo em alemão é sempre escrito com letra maiúscula. Então, a primeira letra é maiúscula. Flasche. Então, o F vai ser maiúsculo. E como saber quando escreve em letra maiúscula e quando escreve em letra minúscula? Aqui vocês podem notar que tem uma forma que a gente pode identificar isso. Você pode fazer essas perguntas para a própria frase. Por exemplo, ist das Wort ein Satzanfang? O início de frase. Ist das Wort ein Eigennamen? Um nome próprio. Ist das Wort ein Nomen? Um substantivo. Ist das Wort eine Substantivierung? Uma palavra substantivada. Ist das Wort eine höfliche Anrede? Uma forma educada de tratamento? Ja, schreib groß. Nein, schreibe klein. Como a gente pode descobrir a função do caso? Pela função da frase, pelo verbo e pela preposição. Mas calma, não se preocupe, a gente vai abordar essas nuances, esses elementos ao longo dos nossos próximos encontros, porque você vai voltar, né? Se você ainda não é inscrito ou inscrita, você vai se inscrever. Para não perder nenhum vídeo, você também vai ativar o sininho. Ou não? Ou da vaz? Ou o quê? Então não vamos ter pressa, conhecimento não dá salto, e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo melhor e daqui a pouco as coisas ficarão ainda mais claras. Então, o conceito do nominativo é o seguinte. O nominativo é a forma básica do substantivo. O substantivo ele não foi declinado e descreve o sujeito, ou seja, a pessoa ou coisa que age. E o sujeito, ele pode ser um nome próprio, uma ideia, algo abstrato, um pronome pessoal, demonstrativo ou possessivo. Ele pode ser um objeto, um lugar, etc. E que também é a palavra que ele diz como conjugar o verbo. E as perguntas de controle, Kontrollfragen, é wer oder was, ou seja, quem ou o que teve a ação, quem ou o que praticou aquela ação. Os verbos sein, werden und bleiben. Então, sein é ser, estar, werden, entre outras coisas, é tornar-se, e o bleiben, permanecer. Mas atenção, aqui ele não é o sujeito, apenas são verbos com nominativo. É aquilo, quem conjuga o verbo. Esse quem ou o que está fazendo a ação é que vai ser o sujeito. Agora nós entramos o que nos artigos definidos. Der Mann, o homem. Das Mädchen é um pronome neutro, então não pode ser o nem a. Die Frau, a mulher. O artigo é colocado antes do substantivo. Aqui nós temos os artigos indefinidos. Aqui vai ser ein Mann, um homem, ein Mädchen, uma menina, eine Frau, uma mulher. E nós também temos o artigo de negação, que é o kein. Kein Mann, nenhum homem. Kein Mädchen, nenhuma menina. Keine Frau, nenhuma mulher. Para se negar, a gente também tem as palavras nicht e nein. Mas sobre isso eu vou fazer um vídeo específico para a gente ter mais clareza nesse sentido de quando usa o que. Mas a princípio, o kein, ele nega o substantivo. Então aqui nós podemos ver que o der é masculino, o das é neutro, o die é feminino e o plural também é die. Masculino, ein, um. Neutro, ein, um. Feminino, eine,
uma. E nesse caso não tem no alemão uns e umas. Não existe plural de artigo indefinido no alemão. E aqui no artigo de negação, então fica kein, nenhum, do masculino, kein, nenhum, do neutro, keine, nenhuma, do feminino, e keine, nenhuns e nenhumas, porque é plural. Aqui é só uma curiosidade, porque eu fiquei assim, gente, existe nenhuns e nenhumas no português? E aí eu fiz uma pesquisa rápida no Google e achei essa informação. Portanto, além da forma nenhuma, também existe nenhuns e nenhumas. Chocante, né? O plural quase nunca é usado, mas se nenhum estiver antes de um substantivo no plural, ele precisa ir para o plural também. Se estiver depois, daí não admite flexão e pode ser substituído por algum. Então, até no português a gente pode achar aí alguma declinação, não é mesmo? Para ficar ainda mais claro, eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso relacionar muitas vezes figuras com as palavras, ou então reescrever, fazer um mural, e isso eu sou assim na vida, então não seria diferente aqui sobre tudo isso que eu falei. Então, der Mann, das Mädchen, die Frau, die Männchen. Então, seria as pessoas, né? Die Männchen. Ein Mann, ein Mädchen, eine Frau. Kein Mann, kein Mädchen, keine Frau. E keine Männchen. E aqui em cima, vocês podem notar que eu coloquei ali uma breve marcação, então, juntando tudo isso, porque eu acho que assim, na hora de decorar, fica mais fácil. Porque não tem jeito, tem coisas que a gente precisa decorar. E aí, como que eu sei o que é der, o que é die, o que é das, além dessas palavras aqui apresentadas? Decorando. Então, é importante a gente saber. Então, todas as palavras que terminam em chen, elas pertencem ao das. Então, por isso que é das Mädchen e não die Mädchen. Só para reforçar aqui o raciocínio. Leute! Pessoal, eu estava editando o vídeo, na verdade eu ainda estou, e eu percebi que ele já está em 12 minutos. Como é gramática, não sei se você está curtindo, não sei se não está. Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Então, o que eu decidi? Nossa, meu cabelo tá ótimo. Que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Não se preocupe, o conteúdo está já pronto e eu prometo que eu vou postar em breve. Quer dizer, eu acho que eu vou postar um em seguida do outro, não sei ainda, vou pensar. Mas enfim, é isso, tá bom? Espero que vocês acompanhem o outro vídeo, porque vai ter aí essa ligação nos conteúdos. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.